Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gustavo Magrin, para aqueles que não me conhecem, e eu queria deixar uma palavra bem breve a vocês. E nós estamos vivendo alguns dias muito diferente daquilo que vivemos até hoje. Até mesmo para pessoas um pouco mais velhas, elas nunca viveram isso. E talvez seja até um pouco chato você estar ouvindo novamente isso, né? Os noticiários têm feito esse trabalho de estar falando somente sobre isso. Você entra nas redes sociais e elas também falam somente sobre isso. E então ficou um assunto até um pouco maçante. Mas o que eu queria dizer para vocês? Porque hoje tem se falado tanta coisa e tem causado medo. E às vezes até algumas pessoas têm extrapolado o medo e têm causado pavor. E o Senhor, Ele nos ensina a não temer as situações. Ele fala lá em Mateus 24 sobre coisas que começariam a acontecer, sobre guerras, rumores de guerras, epidemias, e ele disse que não seria o fim, isso não seria ainda o fim, então que haveriam mais coisas, mas que não era para nós temermos. Então nós precisamos avançar. É muito difícil às vezes eu estar falando isso e conseguir realmente fazer com que isso aconteça, de eu não temer. É por isso que nós precisamos estar na presença de Deus. É por isso que nós precisamos ter um momento de leitura da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos ter momentos de oração, momentos de adoração a Deus, porque isso vai mudando aquilo que nós somos, né? E tem uma palavra lá nos evangelhos, quando Pedro, eles estavam no barco, os discípulos, e vem Jesus andando sobre as águas. É uma passagem muito conhecida. E Pedro disse: és tu, Jesus, que eu possa ir até você, que eu possa andar sobre as águas. E ele anda sobre as águas. E ele começa a olhar a tempestade ao seu redor. E quando ele começa a olhar as ondas, a tempestade que se formava, ele começa a afundar. Então ele clama por Jesus, Jesus o socorre, e eles voltam para o barco. Sabe, eu gosto muito de falar sobre essa história, não relatando sobre um Pedro que afundou, mas sobre um Pedro que andou sobre as águas. Porque no primeiro momento ele não teve medo. Quem faria isso? De olhar, né, uma situação como essa e dizer que eu posso então eu andar sobre as águas? Eu achei ele muito corajoso. Eu achei um cara que tomou a frente. Então ele teve fé e ele não teve medo ao princípio. Quando ele começa a olhar para as circunstâncias, ele começa a ter medo. E esse é o problema da nossa geração, daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É que quando nós começamos a olhar para as situações, começa a dar medo. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós nos mantemos firmes com Ele. Então, eu gostaria de deixar nessa palavra que nós possamos olhar firmes para Jesus e não para as circunstâncias, pois assim nós vamos conseguir ter fé, assim nós vamos conseguir deixar o medo de lado e seguir. Nós temos também o Adão. Adão, quando pecou, ele se esconde do Senhor, né? Ele teve medo e se escondeu. Israel também se escondeu quando Golias os enfrentou, né? Davi, tendo coragem, acabou enfrentando. Então eu queria deixar uma palavra para você: acreditando no medo, Adão se escondeu de Deus. Pedro começou a afundar nas águas e o exército de Israel não enfrentou o gigante Golias. Fuga da presença, desistência do sobrenatural e paralisia diante dos gigantes da vida são resultados de quem deixou o medo dominar. Sabe, que você possa refletir nessa palavra, que você possa começar, se você ainda não tem o costume, que você comece a ler a Bíblia, comece a entender, começa o Novo Testamento ali em Mateus e vai lendo. Aproveite, se você está por casa, começa a usar seu tempo na presença do Senhor, começa a ler, começa a orar, começa a buscar o Senhor, começa a não olhar mais para as circunstâncias, mas que você possa olhar para Jesus, que você vai conseguir permanecer firme, sem medo. Eu quero ainda cantar uma canção.
você possa ter aí esses próximos dias abençoados. Eu ainda quero orar com você. Pai, que o Senhor esteja tocando na vida de cada um, de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa abrir o coração, abrir a mente para o entendimento da Tua palavra, daquilo que Tu queres, Senhor, para a vida de cada um. Que nós possamos ser, Senhor, pessoas segundo o Teu coração. Que nós possamos, Senhor, lançar fora todo medo, confiar em Ti, confiar na Tua palavra, deixar aquilo que os nossos ouvidos têm escutado nos noticiários ou de muitas pessoas ao nosso redor, mas que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Que nós possamos ouvir e obedecer e seguirmos em frente, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz.